Nosso Deus e Pai, nós agradecemos de todo o nosso coração, de todo o nosso coração. Graças damos, Pai, que privilégio, que honra. Ao aceitar a Jesus, é a volta para casa, a comunhão do Pai, a família espiritual, os teus anjos à nossa volta. Como o Senhor diz, seres ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Coisa linda. Senhor, o Senhor conhece muito bem cada coração. O coração humano, Senhor, ele é muito enganoso. Só o Senhor sabe o que se passa dentro de cada um. Nós estamos vivendo tempos trabalhosos e tenebrosos. Daí tanta gente tomada, Senhor, por sentimentos que perturbam, que atrapalham, que até impedem, Senhor, a verdadeira vida. O medo, o receio e tantos outros sentimentos que ocupam o coração. E o coração fica impedido, então, da leveza e da comunhão do Teu Espírito. Senhor nosso Deus, fale conosco, Pai. A maior riqueza, o maior tesouro, o maior valor de todos os valores que há sobre a face da terra, nem se compara. É a salvação eterna, é a Tua presença, Senhor. Misericórdia, Senhor, que privilégio. Posso me lembrar do rei Davi dizendo, Davi disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no Teu templo. Outro salmista, outros salmos demonstram, Pai, que os que Te serviam tinham uma sede tão profunda e tão grande de ter mais comunhão com o Senhor. Senhor, o Senhor conhece cada coração. O Senhor diz que sem fé é impossível Te agradar. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. É necessário que aquele que se aproxima do Senhor creia que o Senhor existe e que é galardoador dos que buscam. Senhor, nós estamos aqui para Te buscar, para receber mais do Teu Espírito, da Tua presença, e agora para ouvir as Tuas palavras, como o apóstolo Pedro que disse: para quem iremos, Senhor? Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Fale conosco, Pai. Porque lamentavelmente não são muitos os que pensam na eternidade. O imediatismo tomou conta da nossa sociedade, da sociedade deste século, e poucos pensam numa vida eterna. Mas sabemos que aqui na terra o Senhor quer cuidar cada dia, em todo o tempo de cada um. Nosso Deus, fale conosco. Pai, que o Senhor encontre o nosso coração preparado para o Senhor, como uma boa terra, para receber a semente tremenda, maravilhosa, que é a palavra viva do Senhor. Pai Celestial, muito obrigada por tudo. O Senhor tem sido conosco de modo tão maravilhoso. E perdoa, Senhor, as nossas falhas, se nós temos sido negligentes, se não temos sido atentos o necessário para sermos guiados pelo Senhor em todas as coisas, desde as ínfimas coisas, mínimas, a todas na nossa vida. Fale conosco, Pai. Olha para a família do Teu povo. O Senhor tem promessas tão lindas, tão ricas. O Senhor diz: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. O Senhor diz: a descendência dos justos há de ser poderosa na terra. Pai, nós agradecemos de todo o coração. Fale conosco,
em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Hoje, nosso assunto é sempre simples, né? Porque Jesus é simples, né, irmãos? E o nosso assunto ainda é fé. A fé real. Porque fé mental é o que mais acontece, é o que mais tem. Quando é que a fé é mental? Olha, pessoas que são de Jesus, que conhecem a Bíblia, que recitam versículos, mas os mesmos não acontecem, não se cumprem. Como? Se a palavra de Deus é viva e eficaz. Por que Deus, o Espírito de Deus não operou? Muita gente diz que tem fé, mas tem no coração o medo e o receio. Ou o receio e o medo. E Deus condena tanto o receio quanto o medo. Deus condena. Porque são forças que trabalham no coração humano que são contrárias à fé. É isso mesmo, contrárias à fé. A fé é uma certeza absoluta de que aquilo que Deus fala se cumpre. De que a palavra de Deus é a única verdade. Mas essa fé trabalha dentro do coração. Nós já contemplamos muitas partes na Bíblia, na palavra, sobre a fé real e até vimos a fé momentânea de Pedro, que começou a andar sobre as águas e quando ele sentiu o vento forte, ele sentiu o vento, ele sentiu medo, porque as águas se mexeram. Então ele começou a ir para o fundo por causa do medo. Então é uma lei espiritual de que o medo, ele afunda, ele leva a pessoa para o fundo, ele afunda com a vida da pessoa. A pessoa pode afundar na doença, nos prejuízos, nas perdas. E a fé real é o contrário. A fé real, ela te capacita você a fazer conquistas. Ela capacita você a fazer a sua vida avançar. Essa responsabilidade, ela é de cada um. Tem gente que pensa que as bênçãos são assim como que automáticas. Bum! Eu creio, bum, a bênção chegou. Nós vimos que Jesus usou as palavras, mas ele usou o poder da fé para amaldiçoar a figueira e ela se secou desde as raízes. Mas primeiro ele disse, tende fé em Deus. Jesus ensinou os discípulos e ensina, tende fé em Deus. Aí a Bíblia vem e explica o que é a fé. É o firme fundamento, firme, não se abala. Fundamento, fundações, das coisas que se esperam. Quanto maior for a bênção, mais profundos e firmes precisam ser os alicerces. Uma pessoa que vai se casar, ela precisa preparar o seu coração e a sua mente para estar casada. Porque o casamento não é só de sobremesas, não é apenas de comunhão conjugal na carne. Tem as responsabilidades e tem o caráter de cada um. A própria personalidade de cada um. O caráter pode ser aperfeiçoado. Personalidade tem raízes. Então vai ser preciso fazer renúncias. Será necessário que em muitos momentos alguém retroceda, que alguém renuncie. Vem um sintoma, deixando o exemplo do casamento, as enfermidades, vem um sintoma. O pensamento, o cérebro vai trabalhar para o natural, o cérebro vai trabalhar para a ciência aqui da Terra, a ciência médica, o conhecimento da palavra,
A fé vai trabalhar para o sobrenatural. O sobrenatural é loucura para muita gente. Para a ciência, então, nem se fala. E aí? Aí, o natural, o medo tomou conta. O medo tomou conta, o mal engoliu, afundou. Hoje nós vamos falar sobre fé num sentido muito necessário a todo ser humano. Mas aos cristãos, então, a verdadeira fé, irmãos, ela não admite nem o medo, nem o receio. Ela não admite. A verdadeira fé é como fora medo, bem longe. Receio nem chega perto, que você vai se queimar. Que isso, pastora? Depois que Jesus voltou para o céu, os discípulos saíram para pregar o evangelho. Amém, Jesus? Saíram para pregar o evangelho. Houve aquela perseguição implacável, violenta, mas eles pregavam a palavra. Há um episódio nas Escrituras, há um momento real, falei episódio, mas é um momento real, de um discípulo de Jesus. Ele tem algumas participações no ministério de Jesus. Por exemplo, quando a multidão estava reunida e foram perguntar a Jesus, né, Senhor, está deserto o lugar, vamos mandar esse povo embora, porque eles já estão com fome há 3 dias. Jesus disse assim, deem vocês de comer. Quem questionou foi o Filipe, foi o discípulo chamado Filipe. Ele questionou. E Jesus deu a resposta para despertar a fé dele, uma coisa muito interessante. Porque diz a Bíblia que Jesus já sabia o que ele ia fazer. Mas ele deu aquela resposta para o Filipe, para o discípulo, para ver como ele ia reagir. As nossas ações e reações, irmãos, elas são exatamente o resultado que está dentro de nós. Uma é a reação da fé, outra é a reação do medo. Então, depois que Jesus voltou para o céu, os discípulos continuaram na missão, houve um momento muito interessante com esse discípulo chamado Filipe, um fato muito lindo. Está em Atos dos Apóstolos, vamos lá. Atos capítulo 8. Está no versículo 26, inicia-se esse fato. Atos capítulo 8, versículo 26. Diz assim. Vamos juntos? E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, aqui está, dá uma paradinha, pronto. O Filipe aqui recebeu uma missão, não recebeu? Você diz amém? Amém. Ele recebeu uma... O amém está fraco? Amém. Ele recebeu uma missão. Quem foi que deu a missão? O anjo do Senhor. Quando a Bíblia fala de anjo do Senhor, em quem a gente pensa? Jesus. Jesus. Mas vamos dizer que foi um anjo, um mensageiro do céu, que Deus mandou e disse, Filipe, olha só, ele está recebendo uma missão, ele está recebendo uma missão. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te, vai para a banda do sul. Ele estava tranquilinho na vida dele. Ele no momento não estava caminhando, correndo, pregando. Ele, levanta-te, sai dessa acomodação, você está aí quietinho, sai da tua casa aí, levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, a faixa de Gaza, se vocês...
Mas não tem a ver com os dias de hoje. Vamos naquele tempo. Que está o quê? Se Filipe fosse covarde, o que ele diria para o anjo? Mas o senhor já está me dizendo que está deserto? Vocês estão vendo que o anjo está avisando a ele que o lugar está deserto? De que ele precisa para cumprir essa missão? Coragem. Coragem, irmãos. A fé te dá coragem. O medo dá covardia. O Filipe, se ele fosse covarde, se ele tivesse medo e não tivesse fé, ele diria para o anjo: se está deserto é perigoso. Havia os salteadores, irmãos, já expliquei isso aqui na escola bíblica. Havia os salteadores, se escondiam atrás de penhascos, de rochas, de coisas e bum! E não andavam sozinhos. Essa sempre foi uma tática do diabo, usando pessoas. Observa comigo. Filipe podia ter dito: Senhor, está deserto, Senhor, espera então começar o movimento do dia. Espera aí começar o movimento. Sim ou não? Então vamos aqui ver o Filipe está ciente. O próprio anjo disse: está deserto lá. Deus colocou Filipe numa prova. Filipe podia ter dito: Senhor, eu não posso ir em outro horário. Mas ele tinha uma missão naquele horário, naquele momento. Continuando. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a esse carro. Dá uma paradinha. Ele não está no lugar deserto? Quem é que está falando com ele agora? O Espírito Santo. Olha quem está com ele. Mas por que o Espírito Santo está falando com ele? Porque ele ouviu primeiro, ele obedeceu, ele atendeu, ele não demorou, ele foi atencioso, ele foi cumpridor da chamada, ele foi pressuroso, não disse deixa para depois, pelo menos espera o sol sair, tá de madrugada. Com certeza era noite, madrugada, tarde da noite. Ele tinha ido a Jerusalém, está voltando. O caminho é longo, muito longo. E agora? Pois é. Ele foi pronto, ele atendeu, é Deus chamando. Tem gente que demora, irmãos, demora a entender que existe nessa terra para servir a Deus. Tem gente que demora a entender. Serve a tudo, se serve. Mas de muitos Deus só recebe sobras. Versículo de número 28. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías. E disse: entendes tu o que lês? Dá uma paradinha. O eunuco tinha com certeza o hábito de fazer a leitura audível. Isso é importante. Há determinadas leituras que a gente deve fazer em voz alta, mesmo fazendo só para a gente mesmo. Isso nos ajuda, tá? Na assimilação da matéria. É muito impressionante isso. E esse eunuco, ele tinha esse hábito. Então ele lia em voz audível, o Filipe encostou, o Espírito Santo disse: encosta, junta aí com esse carro. Você vê, o anjo falou com ele e avisou que estava deserto, colocou ele à prova, tá? E ele provou que não tinha medo. Ele atendeu a chamada, o Espírito Santo foi com ele. Quando o cristão está no plano de Deus, irmãos, ele tem que ter outra visão da vida.
Agora, quando ele faz a sua vontade, como eu falei da questão da escala, só faz a vontade, às vezes dela. E ela não entende que isso é sair do plano. Ela não entende. Mas, enfim, continuando. Versículo de número 31. E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Dá uma paradinha. Você vê aqui muita coisa, né, irmãos? A humildade desse eunuco, que era judeu, ele estava lendo o profeta Isaías, ele estava voltando de Jerusalém, onde ele tinha ido adorar, né? Adoravam no templo, então ele tinha ido adorar, ele era um judeu. Ele, não é? Mas você vê que o Espírito de Deus, o anjo falou com ele, o Espírito Santo, não é? Mandou que ele encostasse, foi dirigindo. O apóstolo Paulo, ele colocou, irmãos, na carta aos Coríntios assim: se sois guiados pelo Espírito de Deus, então sois filhos de Deus. Quando o cristão, ele segue a palavra direitinho, tá? Quando ele atende a palavra, desde o coração, desde os seus pensamentos, no seu dia a dia, ele está dentro do plano de Deus. Mas o Espírito de Deus vem e fala ao coração. Aí Deus falou, o próprio Espírito Santo. Então, o Filipe está no plano de Deus. Se ele tivesse medo, ele não tinha atendido essa missão, essa chamada. Então, ele estaria fora do plano de Deus. Às vezes, o cristão está num lugar onde ele não deveria estar. Às vezes, o cristão faz coisas ou faz alguma coisa que está fora da palavra. Se ele está fora da palavra, ele está fora do plano de Deus. O Espírito Santo não é responsável por uma pessoa que anda fora da sua palavra. Fora da palavra, fica fora do plano. Agora eu vou dar um exemplo que vai abranger muita gente. A palavra manda que sejamos inimigos de contenda. Quem já leu isso? Está lá em 2 Timóteo, no capítulo 2. Deus diz, não é? Que nós temos de ser inimigos de contendas. E quando o cristão é contencioso, por qualquer coisinha ele encrenca. Ele está fora do plano de Deus. Fora do plano é como se ele estivesse em outro caminho. Ele está na sua vontade. Deus é responsável por cada um, quando cada um anda no seu caminho. Quem é o caminho? Jesus. Quem é Jesus? A palavra. Então, muitas vezes o cristão, ele cai em ciladas, ele sofre perdas, porque ele sai do plano de Deus. Ele não está cumprindo a sua missão no caminho. Assim, também quem serve a Jesus, irmãos. Tem muita gente nas igrejas servindo, mas servindo do seu jeito. Isso é difícil eu não vou dizer que é difícil de entender, é difícil de aceitar, vamos dizer, dentro da consciência. Continuando. Aí vamos lá. Então o eunuco convidou Filipe para que se sentasse, né, no seu carro. Era o carro com os seus cavaleiros, seus cavalos, melhor dizendo. Tinha lá o cocheiro e está lá o eunuco lendo Isaías. Versículo 32. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração.
Respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Que coisa tremenda, não, gente? Sim ou não? Que coisa tremenda, meu Deus do céu. Mas você viu como o anjo fez? Como Jesus fez com Filipe? Eu vou botar ele numa prova de fogo. Por quê? Eu vou dar uma missão para ele. Ele prega, ele anuncia Jesus. O eunuco é um judeu, mas não conhece Jesus. Ele tem lá, ele está na carruagem, ele tem o cocheiro, ele dita as ordens. E aí, Filipe, vai para o lugar tal. Vamos voltar lá no versículo 26, que é o ponto-chave. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está... Filipe, você vai ter que descer. Você não vai para Jerusalém. Jerusalém sempre foi super movimentada por causa do templo. Você vai descer. Olha só, Deus preparou o momento do eunuco para receber a palavra, receber Jesus. E Deus, o anjo do Senhor, Deus escolheu o Filipe para falar para aquele eunuco. Deus marca os encontros. Então, Filipe, você vai descer para aquele lado do sul, vai lá em direção a Gaza, mas o lugar está deserto. Nesse momento, irmão, só isso. Se o Filipe tivesse medo, ele teria dito no ato: não, Senhor, eu até vou, eu atendo, mas eu vou quando o sol sai. Ou eu vou depois que passar a noite, a madrugada. Agora eu não vou não. Por quê? Porque o Senhor está dizendo que está deserto, é perigoso. Quantas almas se perdem na noite, irmãos? Quantas vidas se perdem na noite? Pela noite, às vezes, a gente vê pessoas pelas ruas embriagadas. Os noticiários apresentam pessoas pelas calçadas. Pelas madrugadas, pessoas, se acabando. Eu não estou convidando para evangelizar de madrugada. Não entenda isso, por favor. Eu estou falando que o medo, ele não admite. Ele não admite. O medo não convive. Ele não tem acordo. O medo não tem acordo com o receio, nem tampouco a fé. A fé, voltando, corrigindo. A fé não tem acordo, nem com o receio, nem com o medo. A fé, ela trabalha com outro poder. Ela trabalha com o poder do céu. Ela trabalha com o próprio Deus. Ela trabalha com as palavras de Deus. Então, a fé verdadeira, ela gera confiança. Atenção. A fé verdadeira gera confiança e certeza. A verdadeira fé é uma certeza absoluta. E essa certeza te dá confiança. Então, a palavra é confiança. O Filipe, ele tinha uma confiança, ele ouviu a chamada. Ele obedeceu, entrou no plano. Como ele entrou no plano, ele está no caminho. O caminho é Jesus. O Espírito Santo foi e falou com ele. Você vê que ele atendeu a tudo. Ele está sendo dirigido pelo Espírito de Deus. Deixa eu contar um caso para vocês, meu. A primeira igreja que eu pastoreei como titular foi no bairro do Encantado. Encantado. Pequenininho. Por incrível que pareça, tá? O número lá na Clarimão de Melo é 130. Pequenininho. Um prédiozinho pequenininho. Um salãozinho, por incrível que pareça, só cabiam 130 lugares. Muito pequenininho mesmo. Quando eu cheguei lá, em 1993,
Eu passei quase 5 anos na Portela. Quando eu cheguei lá, em 93, não tinha linha amarela. Eram lojas assim, muito velhinhas, fechadas, a maioria. Não tinha aquela pracinha arrumadinha. Tinha a faculdade Gama Filho a todo vapor, lá atrás. Mas aquele pedacinho era deserto. Um colega de ministério, pastor, então, na época, pastor, um dos pastores da Igreja da Graça, colega de ministério, que passou uma temporada ali também na Portela, foi lá para conhecer a igreja que a pastora ia pastorear. Tá bom. Quando ele chegou, já chegou com os olhos arregalados. Pastora, pelo amor de Deus, fala com o missionário para ele tirar desse bairro. Isso aqui é um deserto. Isso aqui é encantado, encantado até no nome. Isso aqui é perigoso demais. Pergunta para os vizinhos aqui, a senhora pode perguntar. Eu conheço esse bairro, isso aqui é de causar horror. Tem o presídio ali em Água Santa. Se fugir turma dali, está tudo perdido. A minha resposta para ele foi: quem me colocou aqui foi Deus. Jesus é a cabeça da igreja. Quando o missionário me entregou a chave, ele sabia o que estava fazendo, com certeza, esse grande servo de Cristo. 1993, falei: eu tenho temor a Deus e respeito o nosso líder. Ele me mandou para cá, eu vou ficar aqui. Pastor, eu estou querendo o seu bem. Eu vim lhe visitar porque eu soube que a senhora ganhou uma igreja para pastorear no bairro do Encantado. E eu conheço muito bem isso aqui. Isso aqui é muito perigoso. Quando ele terminou, eu tive que ser um pouquinho grossa. Pouquinho, pastor. Eu disse: o senhor já terminou? Foi só isso que o senhor veio fazer? Então sua missão está cumprida? É aqui que eu vou ficar. Deus abençoe o senhor. Nem agradeci pela visita, porque não foi uma visita. Foi uma mensagem do capeta. Uma semana depois, uma mulher chegou no portão da igreja, com a igreja fechada. E quando eu cheguei, ela olhou para mim, botou a mão na cintura, deu uma sacudida e falou: olha aqui, a Gorete. Eu falei: ué, me conhece? Beelzebul mandou te dizer que é tudo ou nada. Falei: bom, veio o primeiro recado pela boca de um servo de Deus, agora vem do próprio inferno. E nós ganhamos, para a honra e glória de Jesus, muitas almas lá. Foram mais de 2.676 almas que congregaram ali. Para a honra e glória de Jesus. Muitos milagres, enfim, forte. Mas o diabo, ele tem seus mensageiros. E às vezes até o povo de Deus, que é movido por sentimentos que trabalham como combustíveis para puxar para trás e para baixo. Medo. A fé, ela te dá confiança, certeza absoluta. O medo, literalmente, ele é totalmente negativo para que ninguém cumpra o plano de Deus na sua vida. Satanás quer afundar o casamento, ele quer afundar a prosperidade de qualquer um, ele quer arrebentar com a saúde, ele está sempre pronto. Mas ministério, meu irmão, como o diabo tenta, mas tenta. Agora nós vamos ver você observa aqui comigo, nós vamos ver agora a confiança em ação de uma forma muito mais forte. Isso aqui foi forte, para mim isso aqui é forte. O próprio anjo, que olha tudo, que é Jesus no caso, vê tudo, diz: Felipe, vai lá, mas está deserto. Ou seja, você já sabe que ambiente você vai enfrentar. Deus não deixaria que tocasse no fio de cabelo dele, porque ele estava na missão, ele estava no plano, mas ele não tinha medo. Ele não tinha medo. Ao contrário de Pedro. Pedro estava junto com Jesus. Jesus disse: vem, Pedro. Pedro está na missão. Pedro estava diante de Jesus.
Pedro estava ali no caminho, estava certo. Mas, no entanto, quando ele sentiu o vento, ele teve o medo, a confiança dele foi embora com a fé. Nós vamos falar um pouquinho de coragem, porque a fé te dá coragem e confiança. E eu quero falar de coragem. Falando de coragem, eu tenho que falar de Davi. Todo mundo pensa, Davi derrotou Golias. Sim, mas a fúria que Davi mais enfrentou foi do rei Saul. Abra sua Bíblia, primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Abra no capítulo 19. Capítulo 19. Você abriu? Capítulo 19? Então olha para cá. Olha para cá. Vocês lembram depois que o Davi, ele matou Golias, acabou com Golias? Golias representa o chefe do inferno. Você lembra que depois que Davi acabou com Golias, que levou a cabeça do Golias para o rei Saul, vocês lembram que as mulheres de Israel fizeram uma música em homenagem a Davi? Quem lembra? Diz amém. Então, o Saul ficou muito enciumado, mas muito enciumado, ficou com ciúmes. Olha, o ciúme negativo, ele trabalha de uma forma tão tenebrosa que todo cristão tem que atentar para não ter uma pontinha de ciúme. Ciúme é terrível. Ele teve ciúmes porque o nome de Davi estava na boca do povo, das mulheres. Elas elogiavam a Davi, cantavam para Davi, celebravam a vitória de Davi, e ele era o rei, oficialmente falando. Então você imagina, o Saul é o rei, está sentado no trono, tem todo o poder, toda a autoridade, e no entanto as pessoas estão celebrando Davi. E agora? Aí o Saul quer matar o Davi. Ele quer matar o Davi. O ciúme dele se transformou em ódio, deu lugar ao ódio. Ódio. O Davi, inocentezinho, né? Tocava para o Saul, conversava com o Saul com todo temor por ele ser rei, mas nunca imaginar. Agora você vai ver o que estava dentro do Saul. No capítulo 19, versículo 8. E tornou a haver guerra, e saiu Davi, pelejou contra os filisteus, e feriu-os de grande ferida, e fugiram diante dele. Porém o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo na mão a sua lança, e tangendo Davi com a mão um instrumento de música, e procurava Saul encravar a Davi na parede. Porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o guardassem e o matassem pela manhã, do que Mical, sua mulher, avisou a Davi. Dá uma paradinha. Olha o ódio de Saul por Davi. Saul está com ódio de Davi, que é matar o Davi. O que Davi fez? Defendeu Israel, olha só, defendeu todo o povo de Israel, livrou da mão de todos os filisteus, da mão de Golias, da ameaça violenta de Golias, deu vitória para Saul. Saul agora, ele é o rei, a ameaça dos filisteus contra Israel acabou, o perigo passou. Por quem? Pela coragem de Davi, pela fé de Davi, que foi com aquela pedra em o nome do Senhor dos Exércitos. Saul segura uma lança na mão, um objeto de ferro pesadíssimo. Saul era grandão, uma ponta bem fina, e ele berra: encravarei a Davi na parede.
Quando Davi entra para tocar a harpa para ele, para acalmar o coração dele, ele joga a lança. Pá! Davi se esquivou, a lança entrou na parede. Seria Davi que ficaria morto, pendurado lá. Mas Deus não permitiu. Davi estava no plano de Deus. Davi estava no plano de Deus. Davi estava fazendo bem a Saul. Davi estava tocando instrumento. E a música que Davi tocava, Deus recebia. Porque Deus recebia, a unção descia. Muita gente ainda não entendeu o que é servir a Cristo. Muita gente ainda não entendeu o que é servir a Deus. Quando o cristão está 100% no plano de Deus, Deus é 100% responsável por ele. Basta que ele seja sensível ao Espírito Santo na palavra. Saul não ficou satisfeito. Não conseguiu matar o Davi. Ele agora vai colocar o exército dele atrás de Davi. Está todo mundo pensando que Davi perdeu o sono e está em pânico, em desespero. Salmo de número 3. Salmo de número 3. Peço que leia o título desse salmo junto comigo. Davi confia em Deus na sua adversidade. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Dá uma paradinha. Ele sabia. Saul fez a cabeça de muita gente contra Davi, irmãos. Saul fez a cabeça de muita gente contra Davi. Tem gente que não tem temor a Deus. Davi só fez o bem para Israel, para Saul, para todos os israelitas, todos. Davi só fez o bem. Mas Saul, com ciúmes, nutriu um ódio por Davi, que infelizmente contaminou muita gente. E não satisfeito, ele coloca o exército de Israel. 3.000 homens. Você vê isso em outra parte, lá em Samuel, atrás de Davi para matar Davi. O cristão tem que examinar o coração, irmãos, mas ele não consegue identificar determinados sentimentos. Nenhum cristão consegue identificar inveja, nenhum cristão consegue identificar ciúmes, porque todo mundo pensa, tem o Jesus, não é? Aí todo mundo pensa que é bonzinho. Agora, esse salmo é espetacular, porque foi o salmo do momento em que Davi está no meio do fogo e que Saul está atrás dele com o seu exército para matá-lo e acabar com a vida dele. Mas ele precisa comer, ele precisa dormir, Davi precisa. Versículo 2. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Quantos? Ele contabilizou 10 milhares de pessoas. Misericórdia. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes dos ímpios. Dá uma paradinha. Quem são os nossos inimigos? Os demônios, exatamente. Mas no tempo de Davi era físico. Versículo 8, quem vai comigo? A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Forte, né, irmãos? Então, irmãos, deixa eu trazer para vocês, é maravilhoso demais.
O cristão, às vezes, uns leem muitos versículos da Bíblia, não aproveitam nada. Outros leem de forma correta, mas não meditam, não buscam o entendimento. E há também os que, além disso, não misturem a fé com a própria palavra de Deus. A fé é uma certeza absoluta. Jesus, quando amaldiçoou a figueira, no dia seguinte, quando ele passou e o Pedro viu que a figueira estava sequíssima, desde as raízes, ela começou a secar de baixo para cima. Pedro observou que as palavras de Jesus secaram a figueira desde as raízes, ou seja, começou pela raiz. Pois é a raiz do mal, porque a figueira foi má para Jesus. Ela representa uma coisa ruim, um tropeço, um problema, uma coisa grave. E o Pedro foi quem observou. Você vê que coisa tremenda. Desde as raízes. Mas Jesus disse. Aí Jesus começou a ensinar sobre a fé. E Jesus começa dizendo: tende fé em Deus. Ou seja, o Espírito de Deus nunca se afasta de vocês. Mas Deus só vai trabalhar dentro da sua palavra. Às vezes o cristão está no meio de um perigo. Ele nem lembra do Espírito de Deus. Ele nem lembra dos cuidados de Deus. Ele não lembra do poder de Deus. Isso é lamentável. Então o anjo disse para o Filipe: Filipe, desce para o lado do sul, desce. Mas o lugar está deserto. Está deserto. Ou seja, você vai ter que ir agora, mas já vai sabendo que está deserto. Por que o mal ataca tanta gente? Porque o diabo conhece o medo. O medo faz parte do arsenal dele. Ele conhece o medo muito bem. Ele não entende muito bem a fé. Ele se desespera. Ele não entende a confiança. Ele se desespera. O diabo se desespera quando ele dá de cara com alguém que realmente tem Jesus. Só vamos mais um pedacinho. Salmo 27. Salmo 27. Quem vai comigo? O Senhor, vai comigo? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Dá uma paradinha. Então nós vemos num só versículo o Espírito Santo somando os dois sentimentos que mais trabalham no ser humano, que afunda, que sofre perdas: o medo e o receio. Davi disse: não terei medo, nem tampouco vou recear. Versículo 2. Quando os malvados meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Forte, não? Forte, não? O próprio Deus levanta tropeço diante do diabo. Mas é isso que está escrito. Versículo 3. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim. Forte, não? Glória a Deus. Ei, Jesus, curva a sua fronte. Pai, muito obrigada. Por isso que Davi morreu de velhice e Saul acabou com a própria vida. Misericórdia. Saul tinha medo de perder o seu trono. Que tristeza. Que tristeza, Jesus. Saul, cheio de ciúmes, tentou matar Davi. Quantos afundam, meu Pai, com sentimentos que vão contra o teu plano, contra a tua palavra. Que bom, Senhor, que o Filipe, discípulo que andou ao lado de Jesus, ouviu, atendeu, Senhor, enfrentou. Ele ouviu a chamada sobrenatural, mas ele enfrentou as circunstâncias terrenas. O lugar é deserto. Pai, muito obrigada,
porque o Senhor nos ensinou muito, coisas tremendas. E o Senhor diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Pai, muito obrigada. Obrigada, Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém.